Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre o que a gente chama de Síndrome da Adolescência Normal. E o que é isso, né? É um termo criado para definir o conjunto de comportamentos e de coisas que acontecem durante a fase da adolescência, de todo adolescente. Então, quando a gente entende, quando a gente sabe o que vai acontecer, fica mais fácil para a gente prever, para a gente entender e para a gente saber como ajudar os nossos filhos. E por isso que eu vim trazer isso aqui para vocês, tá bom? Porque tem muitas vezes os pais chegam com alguns questionamentos que quando eles contam a gente pensa, não, mas isso é só porque ele é adolescente, isso não tem problema. Outras vezes as coisas realmente têm uma preocupação maior e a gente tem que saber, né, determinar o que tem problema e o que não tem problema, tá? Então, assim, pensando no geral, o que o adolescente está fazendo, né? O que essa fase de adolescência é pra gente, quando a gente está crescendo? É uma fase em que a gente está definindo o nosso lugar frente à sociedade. Então, quem somos nós? Para onde nós queremos ir? Para onde nós queremos chegar? Tá? E nessa tentativa de definir quem sou eu, para onde eu vou, né, como eu vou ser, os adolescentes precisam de algumas coisas. E isso tem relação com o desenvolvimento cerebral, com o desenvolvimento hormonal, mas tem muita relação também com esse convívio na sociedade, tá? A primeira característica que eles têm, né, que a gente percebe que eles têm, é essa tendência grupal. Então, assim, os adolescentes vão mesmo querer ficar mais junto com os amigos, vão dar mais ouvido para os amigos. Por quê? Porque eles precisam se espelhar no outro, estar junto com outros meninos da mesma idade, tá? Para conseguir entender quem eles são. Então, eu vou testando, né? Eu vou ficando assim com um grupo aqui, depois eu fico com um grupo ali e vou entendendo quais são os meus gostos, né? Vou convivendo com pessoas que pensam muito parecido comigo. Isso vai fazendo com que eu entenda quem eu sou também. Então é importante para eles que eles façam parte de grupos, que eles convivam nos grupos. A gente percebeu muito a necessidade do grupo para adolescente durante o isolamento social, né? Durante a pandemia. Muitos adolescentes trazem uma frase assim, a pandemia estragou tudo, quer dizer, eles tiveram que ficar isolados, eles não puderam ter essa convivência com o grupo. E aí isso acabou levando a um aumento muito grande, né, de casos de ansiedade, de depressão, porque eles perderam essa coisa super importante para o desenvolvimento cerebral, para o desenvolvimento de personalidade deles, tá? A segunda coisa que a gente percebe é essa busca pela identidade. Então, o adolescente, ele vai buscar quem eu sou, né? Então, ele vai achar assim, como é que eu sou nesse mundo? Não é como meus pais querem que eu seja, como a sociedade quer que eu seja. Ele está buscando quem ele sente, né? Quem ele é. E nessa busca pela identidade, é esperado que os adolescentes vão trocando de identidade. Então é muito comum a gente ver um menino que chega com cabelo azul, depois um cabelo loiro, depois um cabelo vermelho, uma hora tá usando uma roupa toda preta, outra hora tá usando uma roupa colorida, uma hora uma menina tá usando calça, outra hora tá querendo vestido, e isso tá tudo bem, tá? Por quê? Porque eles estão testando, eles estão fazendo, faz parte dessa busca por quem eu sou, descobrir também como é que eu quero me mostrar para o mundo, tá? Então tá tudo bem, né? Se eles não estão fazendo uma coisa que leva a um risco de vida para eles ou para outras pessoas, não tem problema, né? Que o nosso filho uma hora queira cortar o cabelo mais curto, depois quer deixar mais longo, isso faz parte, isso é saudável, isso é necessário para a adolescência, tá? Uma outra característica que eles têm bastante é a ambivalência. O que é a ambivalência? Ambivalência é aquela coisa do uma hora me chamam de criança, outra hora me chamam de adulto, né? E aí como é que eu tô nesse meio do caminho, né? Então essa ambivalência vem tanto de dentro deles quanto de fora, sabe? Aquele adolescente que quer ganhar o presente de Dia das Crianças, mas também quer ir na festa. Por quê? Porque eles eles estão nesse meio ainda. Então nem eles mesmos entenderam muito bem aonde eles estão. Vão ter comportamentos que vão ser mais infantilizados e vão ter comportamentos que vão ser mais para a fase adulta. E a gente, como pais, como cuidadores, tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito ruim para o adolescente quando ele não se sente ouvido, quando ele não se sente respeitado. Ele quer ser respeitado. Então, quando a gente trata como criança, né, quando a gente quer tomar decisões por eles, a gente tende a quebrar esse vínculo, a gente tende a afastar mais do que aproximar. É bom a gente lembrar disso, que eles também estão nessa dúvida, né, de onde é que eu estou. E a gente, como pai, como mãe, é difícil entender que eles estão crescendo. Então, para a gente também tem essa ambivalência,
tá? Essa é uma característica importante também. A outra característica chama autorreferência. O que é essa autorreferência? É o adolescente que ele vê tudo o que ele pensa e ele acha que as outras pessoas estão pensando exatamente como ele, mas ele esquece que ele precisa contar isso para as outras pessoas, né? Então, essa autorreferência faz com que os adolescentes tenham aquele comportamento que às vezes os pais falam assim: poxa, eu pedi para ele fazer tal coisa e ele nem me deu ouvido, ele não me ouve, parece que ele está no mundo da lua, ele não conversa e tudo, né? Mas por quê? Porque o adolescente, ele entende que as pessoas pensam igual ele, que ele não precisa contar. Isso tem a ver com o desenvolvimento cerebral, tá? Não é culpa do adolescente, é que ele realmente vai usar ele mesmo como um modelo para o que as pessoas precisam fazer, do que as pessoas querem ser, tá? Então, faz parte do adolescente essa autorreferência, essa coisa de achar que ele está certo, de que eu sei como fazer, né? E aí, às vezes, muitas vezes, eles esquecem de contar pra gente o que eles estão pensando, porque eles acham que a gente sabe o que eles estão pensando, tá bom? Uma outra coisa que a gente tem na adolescência é a sensação de invulnerabilidade, né? O que é isso? Aquela coisa do adolescente tomar muito risco, né? Ter muito comportamento de risco. Por quê? Porque existe uma coisa no desenvolvimento cerebral do adolescente que a gente fala que a parte que fala para ir, né? O acelerador que fala assim, vai dar tudo certo, desenvolve muito antes da parte que fala para parar, da parte que a gente fala que é o freio. O cérebro do adolescente vai desenvolver, as partes do cérebro vão desenvolver em tempos diferentes. E eu falo que o cérebro prega uma peça nos adolescentes, porque ele faz essa parte que fala para ir, para tomar o risco, muito antes do que essa parte que faz para parar, para ir devagar. A gente adulto já sabe isso, a gente adulto quando pensa em fazer alguma coisa, a gente consegue pensar, não, mas espera aí, deixa eu pensar quais vão ser as consequências, o que pode acontecer comigo, porque o nosso cérebro já está todo amadurecido. O adolescente, principalmente no início ali da adolescência, ainda não tem isso amadurecido, a parte do freio, mas ele tem a parte do acelerador muito bem amadurecida. Então ele vai mesmo querer fazer as coisas sem pensar. Não adianta a gente falar para eles, olha, poxa, você não pensou, olha, você não pensou nesse risco, como assim você não está pensando? Ele realmente não consegue. Então, a gente como pais, como cuidadores, como profissionais de saúde que lidam com adolescentes, a gente tem que ficar lembrando eles, é um trabalho de cuidado mesmo, de lembrar sobre os riscos, de apontar os riscos, sobre os comportamentos que eles vão querer fazer, tá bom? A outra coisa que tem a ver também com essa coisa do tomar risco e tudo mais, é que eles têm uma dificuldade maior de sentir prazer nas coisas. Existe uma redução dos receptores de prazer no cérebro do adolescente. Então, ele vai querer ter experiências cada vez mais intensas para conseguir sentir o mesmo prazer que ele tinha lá quando ele era criança. Então, é bom a gente lembrar disso também, porque quando o adolescente está ouvindo uma música muito alta ou quer fazer alguma coisa muito diferente, ele está buscando prazer, ele está buscando alguma coisa que atinja lá esses receptores. E aí, o que a gente pode fazer para ajudar? A gente pensa em atividades, né, que são atividades mais radicais, atividades que têm mais intensidade e que podem ajudar ele a ter esses prazeres sem ter o risco associado, tá? Outra característica que tem bastante, né? É que a gente tem uma atitude singular no tempo, né? Uma vivência singular no tempo. O que é essa vivência singular no tempo? É aquela coisa do que eu quero tudo para agora, né? Tem que ser agora, não pode ser depois. Eu preciso viver todas as experiências de uma vez só, eu quero conhecer o mundo de uma vez. Por quê? Porque eu preciso saber quem eu sou, então eu preciso descobrir onde é que eu tô, o que eu vou fazer. E aí eles querem viver tudo de uma vez, né? Então eles querem namorar, eles querem sair, eles querem fazer tudo de uma vez só. Isso faz parte também da adolescência. E aí faz parte também da nossa função como pais, lembrar eles que dá para fazer com calma, que não é que eles vão poder ter as experiências, mas que é legal, mais legal ter uma experiência de cada vez, que aí a gente consegue aproveitar mais cada experiência, tá? A gente também tem o que a gente chama de atitude social reivindicatória. O que é isso? Nessa coisa também de como é que eu sou, qual que é a minha posição frente à sociedade, os adolescentes começam a reivindicar, quer dizer o quê? É questionar tudo o que eles veem pela frente, né? Incluindo regras da sociedade, incluindo tudo que está acontecendo no mundo. Então, é aquele adolescente que
começa a ter uma posição política, começa a questionar, né, posicionamentos dos pais na escola, regras mesmo. Por quê? Porque ele quer entender como funciona esse mundo e quer ter uma opinião sobre esse mundo que tá ali ao redor dele, né? Então, a visão da criança é muito mais localizada, muito mais local. O adolescente começa a abrir essa mente, olhar para o mundo, como é que ele funciona, para as pessoas, para a sociedade, e ele quer ter uma opinião. E aí, se a gente não entende que ele quer ter a opinião dele, a gente só menospreza, diz, você não sabe o que você está falando, isso afasta também. Então, quando o adolescente vem contar pra gente a opinião dele, é legal a gente dar ouvidos, a gente ouvir, a gente falar assim, nossa, legal, que bom que você está pensando nisso, né? Mas você já parou para pensar nessa outra coisa aqui? Então, a gente está dando ouvidos, a gente está respeitando e a gente está colocando um contraponto, sem ser uma coisa do eu sei que está certo e você não sabe, você é só um adolescente ainda, tá? E aí a gente tem o desprendimento da autoridade dos pais, que tem relação com essa atitude reivindicatória, né? Porque os adolescentes começam a se afastar dos pais, né? Começam a ver o que os pais têm também de defeitos, não só de qualidades. E eles começam a se afastar porque eles precisam achar quem eles são. Se eles ficam muito perto dos pais, se eles ficam muito presos, né, no que os pais estão dizendo, eles não se sentem completos, né? Eles vão sentir que não são eles, são o que os pais querem que eles façam. Então, eles precisam ter esse afastamento, que eles geralmente vão para os amigos, né? Para eles conseguirem procurar quem são eles. E aí é muito difícil para a gente, pai, entender isso, porque é aquela criança que estava sempre o tempo todo perto da gente, ouvindo o que a gente falava, de repente está querendo ter as suas próprias opiniões, de repente está querendo questionar tudo que a gente faz, né? É o que a gente fala, né? Começa a ficar rebelde, mas faz parte, é saudável para o adolescente ele questionar os pais. Tá? É claro que a gente tem que conversar sobre respeito em casa, é claro que a gente tem que conversar sobre ter momentos em que a gente está junto com os adolescentes, né? Mas é interessante que a gente entenda que a gente precisa também se aproximar do mundo deles e respeitar o que eles estão trazendo pra gente. Então, se a gente quer se aproximar do adolescente, não adianta a gente impor alguma coisa que a gente acha certo. O melhor jeito é a gente se aproximar via algo que o adolescente gosta. Então, se ele gosta de uma atividade, se ele gosta de algum jogo, se ele gosta de alguma música, a gente se aproxima através dessas coisas que fazem sentido para ele. É um novo aprendizado. Eu falo que é como quando um bebezinho nasce. A gente precisa aprender como aquele bebê funciona. A gente faz curso, a gente lê, a gente estuda, a gente faz um montão de coisa. Quando a criança chega na fase da adolescência, a gente tem que aprender de novo sobre os nossos filhos e aprender a entender que eles vão mudar um pouquinho, né, a personalidade, e a gente vai ter que conhecer de novo nossos filhos, né? Claro que eles vão manter algumas coisas ali da infância, mas eles também vão apresentar coisas novas que podem ser muito bonitas se a gente conseguir observar. Tá? E por último, a gente tem o desenvolvimento da sexualidade, que é o que as pessoas mais pensam na adolescência, né? Mas olha, tanto de coisa que tem acontecendo além da questão física, além da questão da sexualidade. Então, durante a adolescência é o momento em que a gente vai desenvolvendo nossos caracteres sexuais, né? Então, a gente vai conseguindo entender melhor como é que funciona essa questão da sexualidade, como é que a gente se relaciona com o outro, né? Como é que são as relações entre pares, o que são relações de respeito, o que são relações saudáveis, o que são relacionamentos tóxicos. A gente pensa na sexualidade não só como uma questão de relação sexual, da questão física mesmo, né? E aí a gente conversa sobre como é que a gente faz para prevenir doenças e outros riscos, gravidez, mas a gente pensa na sexualidade sobre como é que a gente aprende a se relacionar com o outro de forma saudável. Então, essa fase da adolescência é uma fase que a gente precisa cuidar muito sobre como é que a gente se relaciona, como é que a gente entende algo que não está legal pra gente. Como é que a gente faz para ensinar eles a entender esse tipo de coisa e a ter relações saudáveis que vão durar para o resto da vida, que vão, né, definir quem eles vão ser como adultos. E a gente quer que eles sejam uns adultos muito legais, né? Então, olha quanto de coisa que tem durante a adolescência. Isso é só um resuminho. Em cada uma dessas coisas que eu falei, tem muitas explicações, tem muita coisa por trás, tá? E que a gente conversa muito durante as consultas com os adolescentes e com os pais. Quando a gente entende tudo isso, costuma ficar um pouquinho mais fácil a gente entender o que os nossos filhos estão fazendo e a gente saber como a gente pode ajudar eles, tá bom?